Olá, boa tarde. Vamos dar início a mais uma aula, hoje com um assunto de escalas termométricas. Bom, vamos começar, com a seguinte leitura. É muito comum medir a temperatura do corpo para saber se uma pessoa está com febre. A maneira mais segura para isso é usar um termômetro. Igualmente, em qualquer lugar do mundo, as pessoas também medem a temperatura do ambiente. No entanto, os valores de temperatura medidos em alguns países, como nos Estados Unidos, por exemplo, são diferentes dos valores medidos aqui no Brasil. Isso se dá porque nos Estados Unidos é utilizada uma escala de medida de temperatura diferente daquela que estamos acostumados no Brasil. Vamos ver aqui. Aqui, É um termômetro na rua da cidade, nos Estados Unidos, na primeira foto, E na segunda foto é um termômetro usado no Brasil. Na primeira foto, a temperatura é em graus de Fahrenheit e na segunda foto é medido em graus de Celsius. A primeira foto, letra A, nos Estados Unidos e a letra B no Brasil. Bom, e as escalas de medida de temperatura, damos o nome de escalas termométricas. Ela é um conjunto de valores numéricos em que cada valor está associado a uma temperatura. Uma das escalas termométricas mais usadas no mundo foi criada pelo pesquisador sueco Wayne Celsius em 1742. Nessa escala, usada também no Brasil, é atribuído o valor de 0 graus Celsius para a temperatura de fusão do gelo e 100 graus Celsius para a temperatura de ebulição da água, Bom, e as escalas Kelvin, usada pela comunidade científica, ela foi criada pelo físico irlandês Lord Kelvin e adota como zero a menor temperatura possível no universo. O zero Kelvin, ou zero absoluto, é um valor teórico que corresponde ao mais baixo nível térmico, isto é, aquele no qual a agitação das partículas se reduziria a zero. Portanto, essa escala não admite valores negativos. Para ela é atribuído o valor de 273 K para a temperatura de fusão do gelo e de 373 K para a ebulição da água ao nível do mar. Nós vamos ver essas diferenças mais a seguir. Mas aqui nessa imagem, nós já podemos ver a diferença, da escala Celsius. A ebulição é no ponto 100, na escala Fahrenheit é em 212 e na escala Kelvin é 373. Enquanto o ponto de fusão na escala Celsius é 0, na escala Fahrenheit é 32 e na escala Kelvin é 273, que é o ponto de... Aliás, o ponto de fusão, do gelo é exatamente isso que eu falei mesmo. Não confundi, não. Pensei que eu estava me confundindo. E aqui temos um pouco da questão que eu já falei, A escala Celsius, criada em 1742 pelo físico sueco Celsius. E essa escala atribui o valor zero para o ponto de fusão e 100 para o ponto de ebulição. Enquanto a escala Fahrenheit, criada em 1708 pelo físico alemão Daniel Fahrenheit, ela é utilizada principalmente nos países de língua inglesa. Possui o valor 32 para o ponto de fusão e 212 para o ponto de ebulição. E a escala Kelvin, como eu já falei, Já mostrei lá na outra parte. E aqui temos, reforçando em imagem, O ponto de fusão e ebulição nas diferentes escalas. E aqui temos uma formulazinha na qual iremos utilizar para resolver a maioria das nossas questões envolvendo as transformações de escala. Bom, vamos utilizar a equação de transformação para encontrar o valor correspondente a 45 Celsius na escala Fahrenheit. Utilizando aquela questão, como nós já temos, como nós queremos encontrar na escala Fahrenheit o valor de 45 Celsius, o que nós vamos fazer? Vamos substituir, prestem atenção porque vai ter uma questão no final do vídeo que vocês terão que responder utilizando essa fórmula.
vocês pegarão o valor de 45 graus Celsius e substituirão bem aqui no começo, onde tem TC, que corresponde à temperatura Celsius, né? E faremos da seguinte forma: 45 dividido para 5 é 9. 9 vezes 9 dá 81. Deixamos o TF de um lado, passamos o 32 para lá, somando com 81, e teremos que a temperatura Fahrenheit é 113 Fahrenheit, né? Ou seja, 45 graus Celsius corresponde a 113 Fahrenheit. Agora vamos resolver a seguinte questão. A amplitude térmica representa a variação de temperatura que ocorre em um certo intervalo de tempo. Por exemplo, em um dia em que a temperatura mínima foi de 5 graus Celsius e a máxima foi de 20 graus Celsius, a amplitude térmica foi de 15 graus Celsius. Qual o valor dessa amplitude térmica nas escalas Fahrenheit e Kelvin? Eu vou resolver primeiramente Fahrenheit e vou deixar para vocês resolverem Kelvin. Vai ser a nossa forma de avaliação. Vocês farão essa transformação em Kelvin. Eu farei em Fahrenheit para vocês verem como que a gente vai fazer. E deixarei para vocês fazerem em Kelvin, fazerem um esboço, né? Fazerem a questãozinha e me enviar como forma de avaliação. Não esqueçam. Bom, a temperatura mínima foi de 5 graus Celsius e a máxima foi de 20 graus Celsius. A amplitude térmica foi de 15 graus Celsius. Professora, como vamos fazer isso? Bom, vamos usar essa seguinte forma. Como vamos trabalhar, como eu falei para vocês, vou trabalhar de Fahrenheit, vocês vão trabalhar de Kelvin. Vamos usar essa forma. Vamos achar primeiro o valor que corresponde a Fahrenheit, que corresponde a 5 graus Celsius, dessa forma, né? Que é o primeiro caso. Vamos dividir 5 por 5, substituindo, né? 5 graus Celsius, que é igual a TF, que corresponde à temperatura Fahrenheit menos 2, sobre 9. E aqui temos 9 é igual a temperatura de Fahrenheit menos 32. Passando o 32, esse 32 é porque 5 dividido para 5 é igual a 1. Multiplicamos pelo 9, que é igual a 9. Não esqueça. E aqui temos, como achamos esse valor? Passando o 32 para o lado de lá, somando com 9 dá 41. Achamos a primeira temperatura. Agora vamos calcular 20 graus Celsius para Fahrenheit. Da mesma forma, substituindo, né? 20 dividido para 5 vai dar 4. Aí vamos multiplicar por 9. 4 por 9 dá 36, que é igual a Fahrenheit menos 32. Passando o 32 para lá, somando com o 36, temos a temperatura Fahrenheit 68. Como vamos achar a amplitude térmica, professor? Subtraindo a diferença. 68, que é a temperatura final, menos 41, temperatura inicial, é igual a 27. A amplitude térmica foi de 27 Fahrenheit. E agora eu vou deixar para vocês resolver essa questão com a temperatura em Kelvin. Usando a seguinte fórmula. Agora, prestem atenção. A fórmula que eu usei para achar Fahrenheit é a fórmula que vocês irão usar para achar Kelvin. Aguardo a atividade. Vocês têm 7 dias para entregar e não esqueçam a forma de avaliação de vocês. Obrigada e até a próxima aula.